Estamos de volta, aliás, estou de volta e tenho certeza que você sentiu saudade, é isso? Professor Walsh está de volta depois dessas férias prolongadas, não é isso? Mas era necessário e agora estamos de volta e agora força total, toda semana, ó, gravação direto aí para a gente finalizar o canal, né? Ainda falta terminar hardware, a gente ainda tem que gravar as aulas de Windows lá na frente, depois o Word, Excel, depois BR Office, né? Que vem caindo também em provas, o LibreOffice, que é o Writer, e o Calc, depois rede de computador, finaliza com Linux, e aí acabou a parte teórica da informática, aí acaba tudo. Aí depois a gente vai gravar aulas de exercícios, dicas e um monte de coisa, certo? Então vamos lá, vamos com força total. Galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui de Homem de Ferro, ó, que Homem de Ferro, né? Pessoal, nós paramos em memórias secundárias, né? Já falamos do HD, falamos de toda a sua estrutura do HD, falamos também das trilhas, dos setores, dos clusters, dos cilindros, de todos os elementos de uma formatação, né? Falamos na última aula ali também sobre os sistemas de arquivo FAT32, FAT16, NTFS, isso aí é muito importante nas provas, tá? E continuando ainda com as memórias magnéticas, né? As memórias magnéticas, vão falar, porque assim, ó, nós ainda estamos em memórias secundárias, tá? Então, nosso estudo ainda está em memórias secundárias. Aí de memórias secundárias, não esquece, você tem HD, CD, DVD, Blu-ray, disquete, fita magnética, SSD. Então você tem várias mídias que são consideradas memórias secundárias, certo? Aí já falamos de HD, agora vamos para disquete e, aqui ó, fita magnética, certo? Aí você fala, mas professor, disquete nem tem mais hoje, disquete. Tem certeza que você quer falar de disquete? A gente não usa mais disquete. Aquele trocinho ridículo, eu sei, mas ainda cai em concurso. Vai fazer o quê, né? E pior que tem gente que sequer viu disquete ainda tem que responder questões de concurso nessa parte de disquete. Mas é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. O que você precisa saber do disquete para concurso? Para você que é novo, tem 17, 18 anos... deve ter pegado ainda uma parte do disquete, né? Mas assim, não lembra do primeiro, na verdade, disquete, né? A galera mais antiga já vai lembrar. Ó, é o seguinte, o disquete, pessoal, ele é considerado uma mídia magnética, ele utiliza o magnetismo para fazer as gravações, tá? Duas coisas importantes sobre o disquete. Você tem que saber sobre densidade e polegadas. Professor, o que é densidade? Sempre que falar para você densidade, isso é capacidade, tá? Então anota aí, ó, capacidade. Capacidade é a mesma coisa que densidade. E capacidade é o quê? É o tamanho do disco. Aí você precisa saber o seguinte... Os disquetes, eles foram lançados com 3 densidades, tá? Na verdade, assim, ó, em 1980, na época do Tears for Fears, naquela época, só tinha um tipo de disquete, que era o disquete o quê? Que a gente tem que entrar aqui também, ó, nas polegadas, que era o disquete de 5/4, tá? O disquete de 5/4, pessoal, esse cara aqui... ele era chamado de disco flexível, tá? Ele era chamado de disco flexível, então você chegava a dobrar ele. Eu lembro que eu fazia curso de informática aos 14 anos, a gente ficava brincando de ficar dobrando aquele negócio. Aí você fala, professor, você é antigo. Eu, calma, tá? Não é que eu sou antigo, sou um cara que curtiu os anos 80, diferente. Então, olha só, professor, então naquela época, nos anos 80... foram lançados disquetes 5/4, exatamente. Então anota a polegada, 5/4, tá? Que era o maior. Eu lembro que ele tinha um centro ali, né? Ele era furado ali no meio. E em cima a gente colocava as etiquetas, né? Para falar o que tinha ali dentro. Então nos anos 80, 5/4. Depois, nos anos 90, foi lançado o disquete
de 3,5 polegada, que é aquele menorzinho que vinha numa caixinha de 10, da Verbatim. Eu não sei se você lembra disso. Tinha da Verbatim, tinha da 3M. Lembra disso? Então, ó, dos anos 90, foi lançado os disquetes de 3,5 polegada. Então, são os dois que tem, tá? São os dois que tem. Então, beleza. Professor, e na questão de densidade? Densidade é o seguinte: o disquete de 5/4 ele só tinha baixa e alta densidade, ele não tinha densidade extra, tá? Mas o de 3,5 tinha, no caso, as 3 densidades, tá? Então, o que eu preciso saber? Então, eu vou até colocar em vermelho aqui para você. Você sair dessa vida, entendeu? Você sair dessa pobreza. Não sei onde você está assistindo essa aula, deve estar aí num inferno do cão, né? Num calor dos infernos aí, pensando, meu Deus do céu, estou aqui estudando disquete e eu ainda tenho que estudar constitucional, administrativo, penal, processo penal, tenho que estudar as leis de Marte, a lei de Plutão, o Código de Defesa do Consumidor lá do Nibiru, do planeta X, sei lá da onde. E eu tenho que ficar aqui assistindo aula do professor Osta ainda, com essa camisetinha do Homem de Ferro. Eu sei, vai fazer o quê? Tudo tem, né, o seu caminhar, tem que ir por parte, vai com calma. Pensa assim, ó, foca agora no que você está assistindo. Aula de informática. Depois você pensa na frente e vai indo, né? Então, ó, baixa densidade. São disquetes que possuem a capacidade de 720 KB. Anotou? Anotou. Então isso aí cai em concurso, tá? Alta densidade. São disquetes que têm a capacidade de 1,44 MB. Então já aumentou um pouquinho, o dobro. Aí você tem os disquetes de extra densidade, que são os disquetes que têm o dobro 2,88 MB, tá? 2,88 megabytes. Então isso aí que você tem que saber. Então olha só, resumindo, disquete, você tem disquete de baixa, alta e extra, tá aqui as suas respectivas capacidades, e polegada 5/4 e 3,5, 5/4 é mais antigo. Então cuidado que no concurso, aí eles pegam e colocam assim, é correto afirmar que os disquetes de 3,5 polegada são os mais antigos. Em substituição foram lançados disquetes 5/4. Isso aí mata o peão lá na prova que nós que assistir informática foi assistir a Constituição do Estado lá do Plutão, entendeu? Ou lá da Pandora. Pessoal, informática é uma matéria extremamente importante também nos concursos, hein? Então, cuidado. Beleza? Então aqui fechou essa parte. Agora vamos para as memórias, aliás, para a fita magnética. Pessoal, você lembra da fita magnética? Eu não tenho um desenho dela aqui, mas ó, o nosso glorioso Vinícius, o amarelo, vai jogar na tela para você. Joga aí, amarelo. Joga na tela aí o desenho de um disquete. Aliás, de uma fita magnética. Joga aí na tela, na fita magnética. Essa mesma fita magnética vocês têm também no meu material aí, né? Que vocês podem baixar aí no EAD e tal, tá? Por falar nisso, eu vou até pedir depois para o Emerson, tá? Aliás, para o pessoal da editora colocar no canal o link para o material. Pode ser pelo Drive, o Google Drive, ali você baixa o link do material. Que aí vocês têm os slides também para acompanhar as aulas, tá? Mas ó, jogou a tela aí uma fita magnética. Aí você fala, mas professor, isso é uma fita cassete? Sim, isso é uma fita... Na verdade é o seguinte, a fita magnética... Ela é uma mídia magnética, isso é óbvio, né? Porque senão a pessoa que usa drogas vai falar, a fita magnética ela é uma memória ótica, isso. Aí se pega e se mata, tá? Ela é uma fita magnética. Ó, isso aqui que eu em prova do Detran de Santa Catarina em 2011, perguntando qual que era o RPM. Aí você fala, professor, RPM não é rotação, não é revolução por minuto, não, isso é uma banda, não é do Paulo Ricardo, é RPM. RPM é rotação por minuto. Perguntou qual que era a rotação da fita magnética, tá? Então a rotação, o RPM da fita magnética é 2000 RPM, porque tem um detalhe, toda a mídia que fica rodando, o pessoal tem RPM, então às vezes tem que marcar
Às vezes em concurso pergunta qual que é o RPM de um HD? Depende do HD, mas fica em torno de 7.200 RPM até 15.400 RPM, então depende muito da mídia. Mas no caso da fita perguntaram o RPM. Meu Deus, eu falei fino agora, entendeu? Olha só, professor, RPM, rotação por minuto, 2.000, beleza, que mais tipos? Ó, nós temos fita magnética do tipo DLT e do tipo DAT. DLT, sabe o que significa DLT? DLT, Digital Line Tape, ou seja, é a fita de dados. É essa aqui que nós usamos para quê? Para backup. Se a banca perguntar, tá, estou até aqui na definição aqui, ó. Se a banca perguntar para que é usada a fita DLT é usada para backup. Professor, ainda é usada hoje? Sim. As grandes empresas de telecomunicação, empresas que têm um banco de dados muito grande, usam ainda a fita os bancos ainda usam fita magnética. Ou você acha que a microfilmagem dos cheques vão ser gravados aonde? Ah, professor, mas a microfilmagem de um cheque ele pode gravar numa memória eletrônica como um HD externo, né? O que eu falei para vocês? Eu devo ter falado, agora não estou lembrando. Mas eu lembro que alguma coisa me consta aqui que eu já falei sobre isso. Que em matéria de durabilidade da informação, uma informação gravada numa fita magnética e uma informação gravada numa memória eletrônica, a informação gravada na memória magnética tem maior durabilidade, 20 anos. Tá? Então, uma informação gravada no magnetismo é maior do que a informação gravada numa memória eletrônica, semicondutora. Professor, por quê? Porque o magnetismo, ele consegue, ele aguenta mais as ações do tempo. Tá? Uma fita, ela consegue mais suportar as ações de um tempo. Já as memórias eletrônicas, elas oxidam, porque são feitas de metal. Isso vai oxidar e vai se perder. Então não adianta você falar assim, vou tirar fotos aqui na praia, toda bonitinha, quando tiver com 70 anos, eu vou abrir o HD externo e vai estar lá, meu amigo, não vai estar lá. Se eles não inventarem uma mídia eletrônica, como um pendrive, um HD externo, que não oxide, que não sofra oxidação, um troço que seja selado, ou trocar essa mídia por uma outra mídia que tenha uma maior durabilidade, vai perder a informação. Por isso que a maioria dos bancos, a maioria das empresas gravam em fita magnética, galera. Olha só que maravilha, fita DLT. É a fita usada para guardar informações, professor. Muito bem, qual a capacidade da fita DLT? Anota aí. 400 GB, tem uma fitinha DLT, que é uma fitinha assim, que é igualzinho a fita cassete. Aqui tem uns dentinhos aqui, ó. Aqui tem uns dentinhos. Aqui, ó. Tá aqui a fita cassete, ó. Só que no caso a DLT é igualzinho, tá? É igualzinho. Ô professor, muita. E o que é a fita DAT? A fita DAT é a Digital Audio Tape, áudio, música, voz. É a famosa fita cassete dos anos 80. Professor, eu lembro daquilo, eu também lembro. Eu lembro que a gente ficava trancado no nosso quarto, eu tinha o quê? Meus 15 anos, e a gente pegava aquela fita que já era cara e colocava ali no gravador, apertava o play, o rec, o pause e ficava ali, segurando. E a gente ouvia Jovem Pan, aí a gente ficava torcendo para não ter a tal da vinheta. Jovem Pan, aí você apertava o pause, aí depois soltava de novo. Aí vinha seus primos, o que você tá fazendo? Cala a boca que eu tô gravando aqui, silêncio, porque a gente tinha que fazer a montagem certinho, de repente a gente tava gravando, aparecia um barulho assim, você abria aquela portinha do cão, ia sair fita pra tudo quanto é lado, saia fita, aí você chamava seus primos pobres com barriga d'água, arruma as fitas, aí no caso a gente não conseguia voltar a fita, pegava uma caneta Bic, não tem nem uma caneta Bic aqui, a produção não deixou, olha só, você
caneta Bic para fazer voltar a fita. Era uma tristeza. Aí depois você pegava um cotonete com álcool e ficava limpando o cabeçote. Lado A e lado B para gravar. Era uma loucura. Você perdia 300 calorias numa gravação. Professor, e hoje é tão simples. Hoje é uma maravilha. E o pior, a gente gravava as fitas e colocava em caixinha de sapato, porque pobre gosta de caixinha de sapato para guardar as coisas. Aí a gente colocava no caixinha de sapato para ninguém pegar aquelas fitas. E se algum amigo seu não devolvesse a fita, a gente ia lá na casa do infeliz para pegar. Porque a gente não era besta de ficar gravando até tarde aquilo lá e o cara simplesmente pega e some com a fita. E às vezes a gente estava no aniversário, todo mundo no seu aniversário, todo mundo dançando, de repente você fala, pessoal, agora eu quero colocar uma música que eu sempre gostei. O pessoal perguntava, onde é que tá essa música? Tá no lado B, no final do lado B. E o pessoal indo embora. Indo embora. Meu Deus do céu, é uma loucura, uma loucura. Então, professor, a fita DAT é aquela fita que a gente usava para guardar música, isso. E a DLT para guardar dados. Ah, então quer dizer que depois que lançaram em 93 o CD, o DVD, o Blu-ray depois, na sequência, eles abandonaram a fita DAT e ficaram só com a fita, aliás, a fita DLT, aliás, a fita DAT ficaram só com a DLT, exatamente. No fim, podemos dizer que a fita cassete que você usava para ouvir música virou uma fita de dados para você gravar, né? Dados, enfim. Mas era uma maravilha aquilo lá, né? Muito bom. Olha só, galera. Isso aqui é um pouquinho das fitas e das memórias também magnéticas. O que é mais importante para o concurso finalizamos essa parte aqui já de disquete, de fita, tá? Então não tem muita coisa para falar. E aula que vem agora a gente vai entrar nas memórias óticas. Ainda são memórias secundárias, mas aí a gente vai falar das memórias óticas, certo, galera? Então é isso aí, é isso aí. Voltando então na próxima aula.